Boa noite, engenheiro Alex Almeida. Você tá bom? Bora para mais uma live mostrar para vocês como é que ganha dinheiro? Pessoal, o pessoal tá chegando. Alexandre, seja bem-vindo também. O pessoal tá chegando. A gente vai passar recadinhos. Nós estamos com as inscrições para a Academia do Engenheiro 20K mais abertas. Sejam todos bem-vindos. Esperar aqui 3 minutinhos para o pessoal chegar. Hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Lucas. Ele vai contar um pouco da história dele, a jornada. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos receber o Lucas. O Lucas, ele passou por um tempo em treinamento comigo. Ele fez o treinamento da antiga NBR 10151. Na verdade, o antigo treinamento, né? Ele fez o treinamento da nova NBR 10151. Mas vou deixar para ele contar para vocês. Lembrando que a gente está com as inscrições da Academia do Engenheiro 20K mais aberto. Um ruído de fundo, eu vou te ligar, acho que é o ar-condicionado. Eu estou aqui em um hotel em Goiás. Quando eu falo que tem oportunidade para todo lado, eu vim fazer dois laudos, NBR 15575. Faz as contas, quanto que dá dois laudos? Só um minutinho. Pronto, acredito que o som aqui do fundo deve parar. Apesar que tem a caixa elétrica aqui também, e que faz um barulhinho. Chamando o Lucas, vamos ver se vai dar certo aqui. Boa noite, Lucas. Boa noite, meu amigo. Tudo certo? Bom demais, você tá bom? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Que saudade de fazer live contigo, cara. Então, a última vez que nós aparecemos, você não estava num lugar tão bacana igual você está agora. De frente para beira-mar. Você tinha um galo que era seu vizinho. Agora eu sou floripense, né? Floripense não, manezinho da ilha. Moro de frente para beira-mar. Não, tô brincando. Mas dá para dar uma caminhadinha lá. Coisa boa. Nós estamos com as inscrições, Lucas, da Academia do Engenheiro 20K mais aberto. E eu tenho convidado alunos que passaram por curso comigo para mostrar, né, a transformação que foi de vida, como que era, como que ficou, quais são as perspectivas. E, e mostrar, né? Eu lembro que você chegou a comprar a apostila quando eu lancei a apostila lá atrás e vendi, não comprou? Ah, comprei, com certeza. Não ia perder essa oportunidade, né? Mas é interessante contar essa história, né? Porque foi bem na época que a gente começou a se conhecer ali. E eu vi que tu tinha lançado uma apostila. Eu fiz, cara, que legal, olha só, o Marco lançou uma apostila que, na verdade, era uma apostila que, assim, tinha pouco material sobre, né? Tu falavas nessa apostila sobre questão de ruído industrial, sobre medições, ruído ambiental. E eu lembro que tinha pouco material sobre isso. Eu fiz, cara, eu vou dar uma olhada nessa apostila. E foi uma surpresa, assim, muito agradável, tá? Foi uma surpresa muito boa. Eu vi coisas, assim, que eram muito difíceis de encontrar. E quando a gente encontrava informações dispersas e muitas vezes conflitantes, porque na acústica tem isso, né? A gente vai estudar, tem que pegar 20 livros, ver o conceito em 20 livros diferentes e vai ter livro que vai dizer coisa diferente do outro ainda. E até hoje esse é um exemplo para o tempo de integração. Eu vejo que cada autoridade fala uma coisa. Exatamente, exatamente. Não, vai pegar os livros e é assim, ó, nesse cenário onde a gente tem informações conflitantes e uma dificuldade de encontrar um consenso em algumas coisas, é aí que é importante você seguir
seguir um especialista na área, seguir uma pessoa que pode te dar esse direcionamento, né? E que pode, assim, esclarecer essas dúvidas com base em experiências, com base em outras leituras, porque quem está iniciando na área muitas vezes entra um pouco nesse conflito, né? De ó, o que que eu vou interpretar como certo, enfim, tem muito disso na acústica. A gente conversou por muito tempo, né? A gente teve bastante interação e a gente cresceu bastante junto, né? Conta um pouquinho sua história para a turma, porque tem muito aluno que está vindo aqui do 20K+, e ainda não te conhece. Tem uma turma aqui que já te conhece. Conta um pouquinho a sua história e aonde que a gente se juntou. Tá bom. A minha história começa em 1991. Não, brincadeira. Não tão longe, né, Marco? Não tão longe. Não. Acho que foi, cara, não vou lembrar exatamente, mas eu, assim, a Você minha foi estudar história na fora. acústica, sim, a minha história na acústica começa ainda na graduação. Eu passei um ano estudando fora na Universidade de Salford, em Manchester, que hoje é lembrada como uma universidade que tem é uma referência na área da acústica, né? Então, é uma universidade que é bem interessante, eles têm uma equipe de profissionais muito boa. Depois disso, eu voltei para o Brasil e aí eu fui trabalhar como CLT na indústria. E na indústria, tu sabe como é, né, Marco? Tu já trabalhou em indústria, então sabe como é a coisa. Na indústria a gente encontra todo tipo de profissional. E, assim, na indústria existe uma hierarquia muito forte. E muitas vezes, assim, você não concorda muito com do jeito que as coisas acontecem, mas é a hierarquia, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E para mim, assim, trabalhar como CLT, sendo bem sincero contigo, foi uma experiência boa, foi uma experiência que eu aprendi muita coisa, mas foi uma experiência que também foi desgastante em vários sentidos. Principalmente para minha saúde, né? Eu sou um cara que eu comecei cedo e assim a minha saúde durante a época que eu trabalhava como CLT ela foi desgastada assim exaustivamente. Tanto é que eu tive, contando de forma bem aberta, sem nenhum preconceito com isso, eu tive uma pequena crise, um pequeno ataque de pânico na empresa. E assim isso acontece com centenas de pessoas. E as pessoas não abrem essa informação porque é uma informação íntima delas e tudo bem com isso. Mas eu entendi que trabalhar CLT para mim, naquelas condições, né, de empresa, estava sendo complicado. Você era E remunerado como engenheiro? não era remunerado como engenheiro no piso. E é também uma coisa que acontece com N profissionais aí fora, né? E daí, assim, pensando nisso, né, pensando que a coisa não estava boa, estava me desgastando como estava desgastando a minha saúde de uma empresa que não me remunerava da forma que eu acreditava ser a correta, e também não me dava um ambiente tranquilo de se viver, né? Daí eu entendi que eu precisava gastar minhas energias em outra coisa, e foi aí que eu comecei a me dedicar com mais afinco para a acústica. E aí eu comecei a olhar para essa área com um pouquinho mais de carinho, né? Aí eu passei um tempão fazendo algumas coisas, trabalhando com alguns projetos, tentando decolar por fora. E é totalmente possível começar como CLT e ir aos poucos dedicando energia para uma vida, vamos dizer assim, mais voltada para o empreendedorismo. É totalmente possível porque, assim, pelo menos tanto projetos quanto laudos, você consegue fazer isso durante a noite, né? Dificilmente se tem uma atividade que tu tem que fazer durante o dia e se precisar, se for uma coisa assim muito inegociável, tu consegue negociar a saída na empresa, né? Então não é o fim do mundo.
E aí foi nessa transição que a gente começou a conversar. Eu lembro que foi nessa transição, e daí eu vi o teu curso, eu vi a apostila, eu comprei a apostila, eu fiz o curso contigo e o curso me esclareceu várias questões que. E essa é uma outra coisa, né? Quando a gente lê a norma, uma coisa é tu baixar a norma e tu ler a norma em casa. Outra coisa é tu escutar alguém que tem experiência, que já está há 20 anos trabalhando com isso e dizendo, ó, é isso aqui, é isso aqui. A metodologia é essa, quando for essa situação, tu faz isso. Porque, querendo ou não, a norma, a 1015 é uma norma de referência, mas quando a gente vai para diferentes cidades, os órgãos ambientais eles podem ter entendimentos diferentes. No caso, podem ter entendimentos de como que vai ser avaliado um item, se igrejas estão contidas ou não naquela classificação, enfim. Podem ter diferentes entendimentos. Só que até isso encaixar na cabeça de uma pessoa que leu a norma e que está tentando aplicar, isso demora muito. E tempo é dinheiro, né, meu amigo? Então é E melhor como? aprender de quem sabe. E como? De E como. falar de dinheiro, a situação, além de ser mais agradável, porque você tem mais controle do seu ambiente, né? Você pode pausar quando você precisa pausar, você pode acelerar quando você tem gás. A remuneração melhorou, né? Melhorou, melhorou. Ó, eu posso te dizer que hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava antes. Mas a minha saúde mental nem se compara. As 8 horas que eu trabalhava, sei lá, 8 horas e meia, 8 horas e 50 por dia que eu trabalhava na empresa, isso me desgastava como se eu trabalhasse 19 horas por dia. Hoje, trabalhando no meu negócio, eu trabalho 10, se precisar, 11 horas, e não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Sabe que tu tá fazendo um serviço que é assim, que vai voltar para você, é uma coisa que tu tá investindo no teu futuro, é uma coisa que tu tá investindo, assim, na tua forma de gerir empresa, e é uma coisa que tu tá, às vezes, não sei o caso de cada um, né? Mas muitas vezes tu tá pagando o salário de pessoas e tu tá, de fato, dando a oportunidade para essas pessoas de crescer e, enfim, contribuindo, assim, para uma empresa da forma que tu acredita, né? Então é uma energia, assim, muito diferente. É uma coisa, assim, que tu trabalha de uma forma muito mais tranquila. E é isso que eu falo, né? Porque a pessoa põe o ritmo, eu quero ganhar 5 mil. Põe um ritmo bem tranquilo, vai trabalhar uma vez por mês. Eu quero ganhar 50 mil. É possível. Trabalha 11 horas, chega num valor muito expressivo, né? Um diretor de empresa eventualmente não ganha isso. Uhum, exatamente. E tem muito diretor de empresa que trabalha 10, 11 horas por dia. Tem muito, tem muito. Não é difícil tu passar na frente de uma indústria 9 horas da noite e ter carros estacionados lá de pessoas que estão fazendo horário extra até 10 horas da noite. Começa às 7 horas da manhã, fica até 10 horas da noite. E não são bem remunerados por isso, sabe? Eu tenho total certeza, a indústria dificilmente paga hora extra. Eu já trabalhei, então é sempre banco de horas, é sempre alguma coisa assim para não entrar nas horas extras, né? Mas e a pessoa vai se dedicando, a pessoa vai gastando a energia, a pessoa, assim, eu não sei qual é o sentimento, o que é que passa na cabeça de todo mundo, né? Nesse momento, eu sei que tem gente que não empreende por motivos diversos. Eu, pessoalmente, eu tinha bastante esse conflito de, sabe, quando tu acha que, cara, talvez eu realmente não, assim, o valor da minha hora talvez seja isso mesmo. Talvez eu não, sim, talvez não vale muito o conhecimento que eu tenho. E se eu empreender, ainda tem o risco de dar tudo errado. Então, talvez o meu lugar seja aqui mesmo. Sabe? Às vezes passa um pouquinho desse, o nome disso é síndrome de impostor. Já ouviu falar disso, Marco? Já. A Então, gente às chega num vezes ponto que passa a gente acha assim. que o que a gente sabe é trivial, o que a gente sabe não tem valor e que a gente às vezes nem sabe, né? Exatamente, exatamente. E de tanto assim, implorar às vezes para o gerente para dar um aumento, de procurar emprego e não ter emprego disponível, a pessoa fica, cara, talvez esse seja o meu futuro mesmo e eu vou ficar por aqui.
E a pessoa esquece, né, que existe um mundo de oportunidade lá fora e que tem outras coisas que você pode fazer e a pessoa fica presa, fixa naquele problema, né? Eu lembro muito bem, Marco, de estar conversando com os amigos meus, assim que eu saí da empresa, eu estava conversando com esse pessoal que ainda estava trabalhando, e aí eu dizia para eles, assim, cara, quando a gente sai, a gente encontra, parece que a gente passa assim por uma porta de um galpão, dentro do galpão é tudo escuro. Quando a gente sai é um pasto verde, sabe? Porque a gente começa a encontrar possibilidades N da gente fazer coisas, serviços que nunca imaginava que poderiam ser feitos e que às vezes aparecem aí, aparecem orçamentos mirabolantes e coisas que eu dizia, cara, tá aí uma coisa que eu não esperava. Olha só o que acontece. Quando você fez o treinamento comigo, ele era exclusivo da 10151. E hoje eu dei uma turbinada nele, né? Eu transformei ele na academia do Engenheiro 20K+. E hoje eu estou ensinando um fundamento de mapa para a pessoa poder conseguir usar o eNoise gratuito. Ou seja, um investimento zero, já tem uma ferramenta a mais. E agora eu estou pegando um pouquinho da sua área. Eu vou dar fundamentos de projeto para o cara conseguir fazer pequenos enclausuramentos, pequenos isolamentos. Ah, Fala para a turma aí se é o mercado que vale a pena. não vai roubar meu mercado aí, Marco. Pô, não, mas sem brincadeiras, assim, existe é uma infinitude de possibilidades, sabe? A gente realmente não enxerga antes de entrar, porque é uma área que muitas vezes ainda não é bem conhecida até pelas pessoas que estão atuando nela. Sabe o que eu lembro? E fala, Quando eu te falei que você podia ser 20K+. Você lembra lá atrás? eu dizia, não, Marco, tá louco? Não, é muita coisa, é muita coisa. Não Chegou? dá para faturar 20 mil no mês, Marco. Cara, se eu te disser que eu cheguei e eu já passei. Eu acredito. É, cara, é assim. E é aquela coisa, a gente não acredita até o negócio começar a funcionar, né? A síndrome do impostor de novo. É a síndrome do impostor versão 2. A gente só acredita que consegue quando o negócio chega e a gente consegue chegar lá. Hoje eu já consigo faturamentos de 20K mês, recorrente, sim. Já tive faturamentos maiores que 20K. Eu não. Uma coisa que eu ainda não fiz foi um sozinho que faturou mais de 20. Isso aí eu não consegui ainda. Mas estou para conseguir, tô batalhando, Ah, tô é? quase lá. E engatilhado um grande aí com Ah, você? tem um que está engatilhado. Tem um de 49. Vamos ver. 49? Eu tô lutando, meu amigo. Só falta eu pegar o avião e ir lá para implorar pro cara para fechar esse serviço. Mas está quase. Mas você falou uma coisa importante, Lucas, e que eu falo dentro da academia, no módulo de mapeamento do mercado. As pessoas estão chegando, elas não percebem, nunca tinham percebido que o ruído era uma oportunidade. Simplesmente estava, o ruído incomoda, mas nunca pensou no ruído. Sim, Eventualmente, nem que o ruído era estudado, né? Eventualmente, a pessoa simplesmente aceita o ruído e aí eu vejo alunos que pegam, por exemplo, a casa de show tem que controlar o ruído, vai lá, bate, quase que enforca o dono. Você tem que fazer o laudo, né? E na verdade não é bem assim. E quando você consegue entrar, você dá o primeiro passo, você fala assim, opa, você dá o segundo, a hora que você vê, você está correndo, alcançando laudos aí de 49 mil, né? Que lá exatamente. atrás, você nem visualizava que ele existia. Exatamente. E eu vou te dizer, tá, Marco? Esse serviço em específico é um serviço que eu, assim, ó, nem imaginava que iam me procurar para fazer um serviço desse. Porque é uma coisa importante, né? Uma coisa que a gente dá a devida credibilidade para isso na área de projetos. A gente fala muito sobre inteligibilidade, mas a gente não imagina que uma empresa vai pagar a gente para fazer uma medição de inteligibilidade. Ainda mais no local da medição, né, que vai ser, que eu não vou ficar falando muito disso, mas
A gente não imagina que vai chegar esse tipo de serviço, e quando chega e a gente fala o serviço e a empresa nem pisca o olho, tá bom, Eu é fiz isso um aí laudo então. parecido com esse que você vai fazer, eu tenho certeza que você vai fechar esse. Foi para uma mineração, bem naquela época das barragens. Você lembra das barragens de Sim, corrosão? lembro. Eles me contrataram para avaliar a inteligibilidade do sistema de alarme. Marco, a gente precisa garantir que o sistema de alarme vai ser inteligível, ou seja, a gente vai falar, foge que tem que correr, brincadeira, tem todo um fraseado é, padronizado, né? Mas a gente quer Sim. garantir que vai ser ouvido. Foi um laudo de R$ 32 mil. Você superou, hein? É, mas também o local é grande, meu amigo, não é trabalho da noite pro dia, não. Isso é uma coisa interessante, né? Quando se fala em trabalho, em dinheiro, é uma coisa que eu acho bem engraçado. O engenheiro, alguém fala para ele que ele consegue ganhar bem na engenharia, o engenheiro que está acostumado a ganhar pouco, né? Ele começa a falar, não é possível, isso é mentira, isso é fraude, não sei o quê. Daí chega o carinha e fala para ele ser day trader, diz que ele vai ganhar R$ 500 por dia, daí ele diz, ah, isso aí é possível, vou fazer você day trader. Os day traders, não sei se tu sabe, saiu uma matéria na Folha, se eu não me engano, 90% dos day traders têm prejuízo, 99% não tem ganhos relevantes fazendo day trade. Mas todo mundo quer ser day trader, né? Todo engenheiro quer ser. Mas quando a gente fala que dá dinheiro fazer trabalho na engenharia, o cara só falta chamar a gente de ladrão. Mas eles não se atentam para uma coisa: a gente não tem competição pesada. Deixa eu explicar isso. Quando você montar uma montadora, você vai competir com a Ford, você vai competir com a GM, os grandes players do mundo. E nenhum grande player vai querer atacar laudo. Porque laudo é um engenheiro por laudo. Então, se ela for fazer 20 laudos por semana, 30 laudos, 50 é uma empresa grande, ela vai ter um corpo de engenharia gigantesco, vai ter um lucro pequeno. E para a gente isso é muito grande, porque a gente com uma, duas, três pessoas, você faz um resultado assim significativo para um escritório, mas pouco para uma empresa grande. Ou seja, a gente nunca vai competir com uma empresa grande. A gente nunca vai ter uma competição desigual. Sim, exatamente. E a gente tem que aproveitar, enquanto a gente é empresa porte pequeno, vamos dizer assim, né? Ah, não sei como é que o pessoal está aí a nível de empresa, né? Hoje tenho eu e mais uma pessoa trabalhando comigo, que é a Bianca. E a gente tem que aproveitar esse momento, porque para a gente faturamentos assim de 2, de 3, 4, 5 mil, fechei laudo de 5 mil essa semana também, são faturamentos muito, muito interessantes, sabe? São faturamentos, às vezes, 2, 3 trabalhos desse já cobrem as despesas fixas da empresa e a gente consegue passar um mês tranquilo com pouco serviço, sabe? Mas realmente, para uma empresa grande, isso já não é mais tão atrativo, né? Já não se torna mais ainda mais pensando que a empresa grande vai ter que fazer treinamento, enfim, toda essa coisa, e aí acaba deixando para a gente essa fatia de mercado. Eu lembro que eu fiz um curso de um professor, ele chama o empreendedorismo de o pirata empreendedor. Porque a gente está sempre buscando uma ilha que ninguém está lá. Para a gente conseguir ter uma ilha para poder tirar o tesouro, né? E os Uhum. grandes players não querem as nossas ilhas. E é muito interessante. E mapas, Lucas? Você já fez mapas também? Ah, já fiz, já fiz. Vale Já a pena? eu te confesso que eu sou uma criança ainda na indústria. Dentro da indústria, eu ainda sou uma pessoa que tá há pouco tempo, né? Porque a minha jornada ela foi muito começando na construção civil, muito voltada para projetos, etc. E eu comecei a investir mais em laudos depois que a gente começou a conversar mais, né, sobre isso. E realmente eu vi que era uma oportunidade de mercado que eu estava perdendo. Sim, estava perdendo por praticamente por não querer ir, né? Estava ali, era só ir. O serviço já existia, né?
Daí eu comecei a me atentar um pouquinho mais para isso e a coisa começou a assim, representar um faturamento bem interessante da empresa. E aí, naturalmente, começaram a aparecer os serviços na indústria, né? E com isso, os serviços relacionados a mapas. E aí, mapa é uma outra coisa, né? Mapa de ruído, mapa sonoro, como quiser chamar. É uma coisa que ela não é bem explicada em livro nenhum, em curso nenhum. É uma coisa que se tu quiser aprender, ou tu vai ter que baixar ali umas 10 normas internacionais, cada uma custando US$ 999, ou tu vai ter que ir atrás e aprender sozinho, ou aprender com alguém que está há tempo no mercado e botar a mão na massa e fazer com quem tem experiência. Eu Meu acho curso que tá a forma barato, mais então. barata. Oi? Meu curso tá barato, então. Tá barato. Cara, se tu vê as normas internacionais, a 12354, se eu não me engano, ela era vendida, acho que era €600. Uma das partes da 12354. Uma das partes. Imagina tu ter que baixar as 4 partes da ISO 12354. Tu ainda vai ter que ler a norma. Se tu tiver dúvida, tu não tem para quem perguntar, porque tu baixa a norma e tu não vai perguntar para ISO. Vou mandar uma dúvida aqui para ISO que eu não entendi essa parte da norma. Não tem essa. Ou tu aprendeu ou tu não aprendeu. E se tu não aprendeu, o dinheiro foi perdido, já era. Apesar das normas serem muito boas, né? Elas são bem Sim. explicadas. Mas a gente tem dúvidas naturais. A gente lê uma norma e às vezes tem coisa que não fica clara, porque a norma é densa, a norma tem muita informação. E com mapas é a mesma coisa. Se tu quiser aprender mapas por norma, tu vai ter que pagar por baixo US$ 900, US$ 800 por norma, e tu vai ter que ler umas 5 normas e se tu tiver dúvida, tu não vai ter ninguém para perguntar. E eu vou, meu amigo, na ideia de que, novamente, tempo é dinheiro. E se tu tem tempo para ficar lendo norma, para ficar interpretando coisas, traduzindo, e se tiver dúvida em campo, enfim, passar horas e horas em campo tentando solucionar uma questão, beleza, mas eu não tenho. Eu tenho, o meu tempo custa caro, então eu tenho que ir atrás de quem sabe. E acho que esse é um ponto crucial, né, Marco? Ir Sim. atrás de quem sabe e aprender as coisas já mastigadas e, enfim, pegar a experiência ali e aplicar em campo. Imagina que você vai, sei lá, fazer um curso vamos pegar como exemplo o curso da NBR 10151. Vai comprar um curso ali que seja por R$ 2.000 de 10151. Se tu entender tudo do curso, e começar a aplicar isso logo de imediato, no outro mês tu já tirou o valor do curso. E daí tu vai começar a fazer nome, daqui a 6 meses tu tá tirando 5 vezes o valor do curso. Deixa Daqui eu a te um contar ano uma, tu tá então. fazendo 10. Fala aí. Dentro da academia, eu tenho um bônus que eu chamo de o primeiro mapa comigo. Eu tenho um aluno que entrou agora, se inscreveu, acho que ontem ou antes de ontem. Marco, eu peguei um laudo para terça que vem. Agenda aí que você vai fazer ele comigo. Como é que funciona? Por troca de mensagem, as dúvidas que ele tem em campo, ele tira em tempo real comigo. Já está agendado. Vídeo chamada. Vídeo chamada. Aí sim, viu? Olha, isso aí é uma mão na roda, tá? Não tem preço tu ir para campo com a segurança. Porque essa é uma coisa, Marco, que eu vou dizer uma coisa aqui, se eu falar besteira, tu me interrompe. Mas sabe que eu tenho licença poética para falar besteira, né? Eu sempre falo besteira. Mas é uma coisa que, assim, quando a gente vai vender um serviço, muitas vezes o que atrapalha a gente não é a técnica, é o medo de vender o serviço e tu não saber fazer, tu não saber entregar. Então imagina, eu tô falei agora há pouco de um serviço de 49K. Se eu tivesse 1 centímetro de medo de vender esse serviço, eu não vendia.
Porque a empresa não vai pagar 49K para um cara que tem um mínimo de receio de fazer esse serviço. Então, eu tenho que ligar para o cara, eu tenho que estar com segurança total. Eu tenho que estar, assim, ó, 100% isento de qualquer receio, de qualquer medo. E eu tenho que falar com ele como se, cara, ó, eu sou capaz de fazer isso, eu tenho instrumento certificado, as normas tal, tenho um embasamento total do que eu vou fazer e eu não tenho receio nenhum, porque eu sei que se eu precisar, eu vou discar aqui qual é o código de Minas. 31. Eu vou 33. botar aqui o 031, vou discar o número do Marco, vou dizer, Marco, olha só, tô com uma dúvida aqui, ó, que essa área aqui, Marco, eu não entendi muito bem o que eu preciso fazer, mas no final é isso, cara. Assim, ó, é importantíssimo tu ter segurança na hora de vender. Porque se o contratante não acreditar que você é capaz de fazer aquele serviço, e eu estou falando isso, serviços acima de 10 mil, se o contratante não tiver 100% de segurança que você consegue executar ele, ele não vai te contratar para executar. Eu acho isso, assim, primordial, tá? Bacana. E você fala uma coisa interessante, como é importante a gente ter uma rede, né, de participar de uma comunidade. Exatamente, exatamente. É uma comunidade de apoio, uma comunidade que troca informações, que troca serviços também. Porque essa é uma coisa que a gente sempre praticou, né, Marco? Acho que a gente nunca teve Sim. receio disso. Não. Se tem um serviço em Minas Gerais e eu não consigo executar ele, Marco, tem alguém aí que tu indica, tu quer pegar esse serviço? Se tem um serviço aqui em Florianópolis e o Marco não vai conseguir executar, Lucas, quer ir lá, quer fazer uma visita, o endereço é esse, o contato é esse, vai lá. Inclusive, fechei serviço essa semana por indicação tua. Então, são coisas que, assim, participar de uma comunidade ajuda em vários níveis. Esse é um deles. E comunidade também te dá segurança, também te dá ânimo, né, fôlego para tu ir atrás das coisas. Porque uma coisa é tu tá sozinho em casa, entre quatro paredes, pensando, essa semana não fechou nenhum serviço. A crise deve ter chegado, né? É assim mesmo, o Brasil deve estar em crise. Que tá, né? Obviamente tá, mas eu tô exagerando aqui para dar a licença poética, né? Mas quando tu está dentro de uma comunidade e tu consegue trocar informações, consegue medir a temperatura das coisas, aí tu diz, poxa, mas fulano trabalha também em Santa Catarina e fulano tá cheio de serviço. Talvez o erro seja meu. E se o erro é meu, eu posso fazer alguma coisa para mudar isso. Então eu posso ir atrás, eu posso tentar identificar o que é que está errado. Será que falta uma estratégia de venda melhor? Será que falta eu ir atrás de mais, fazer mais prospecção? O que é que está faltando que fulano, que é meu vizinho, está fechando serviço e eu não estou? Então, comunidade é isso, né, cara? Isso te dá um fôlego gigantesco para tu querer crescer. E você me ensinou uma coisa lá atrás, e que acaba que a minha equipe agora está oferecendo para os novos alunos. Tráfego pago. É o poder, né, cara? Tráfego pago é o poder. Olha, E você acredita? Os meus alunos agora da nova turma vão aprender os fundamentos para conseguir já acelerar desde o início. se eu te disser, se eu te disser, tá, que no tráfego pago eu recebo, olha, eu vou chutar baixo, 5 orçamentos por dia. 5 São por 5 dia. orçamentos por dia de serviços de todo tamanho, tá? Serviços de construtoras, serviços de indústrias, serviços. Eu agora tô, assim, chegou um momento que eu disse, ó, não vou mais atender pessoa física. Acabou. Identifique que a pessoa física eu não atendo. E até pega mal dizer que o cara tá negando o cliente, né? Mas a verdade é essa. Se eu identifico que é pessoa física, eu já não dou mais atenção. Porque eu já tenho tanto orçamento que eu tenho que escolher a quem eu vou dar atenção. Eu tenho que escolher quem que eu vou dedicar mais energia para fechar um serviço.
e eu vou dedicar a quem tem mais potencial, a quem está oferecendo serviços de maior valor agregado, né? Então, foi através do tráfego pago que eu consegui, assim, dar um boom gigantesco. Hoje, eu tenho, assim, todo mês, o retorno sobre investimento é positivo. Comecei a testar outras ferramentas de tráfego pago, comecei a ver outras perspectivas também, coisas que eu não encontrava, por exemplo, o tráfego pago pelo LinkedIn Ads. É uma coisa que ainda é muito recente comigo, mas que tem dado resultados impressionantes, tá? Coisas assim que eu dizia, eu não vou dizer o nome da empresa, tá? Porque acaba sendo um pouco antiprofissional falar isso, mas empresa que eu chegava lá no setor de carnes, olhava assim, o nome da empresa e nunca passava pela minha cabeça que um dia ia trabalhar para essa empresa. Chegou o lead para mim da empresa. Liga lá pro cara, ó, cara, a gente tá aqui com um problema de ruído na indústria, a comunidade está reclamando, vem aqui, vem fazer uma visita, vem dar uma olhada, quando é que tu pode vir, porque a gente está precisando resolver isso logo. E assim, tráfego pago é isso. Me abriu portas que eu não imaginava. Então, você imagina o poder da academia hoje, a um preço que a gente já viu que é barato, onde a gente entrega a experiência, que vai ajudar a pessoa a ter confiança, e entrega ainda uma estratégia de vendas com a captação de 5 oportunidades por dia. Você consegue virar o quê? 30%, 20%, 10%? Hoje minha taxa de venda, que está baixa, ela está girando em torno de uns 12, 13%. Então, Isso. vamos dizer Você vai aí aumentar. que, ó, eu tô recebendo, em média, 5 orçamentos por dia. Dá para fechar tranquilamente 2 vendas por semana. 2, 3 vendas, com o investimento que eu faço, que é baixo, tá? Eu invisto R$ 800 por mês de tráfego pago. Ah, Lucas, mas por que que tu não escalou ainda esse investimento se tu tá dizendo que é muito rentável o tráfego pago? Porque a gente não faz as coisas da noite pro dia, né? Tem que estruturar uma equipe, tu tem que começar a entender como é que tu vai fazer todos os processos da tua empresa. Se tu da noite pro dia escala e faz 10 vendas por dia, tu não consegue entregar para ninguém, tu fica queimado no mercado e acabou a tua empresa. Pronto. Então tem que se Perfeito. estruturar e tudo é um caminho, né? Show de bola. Lucas, que bacana ver seu crescimento. Eu lembro lá atrás, quando a gente começou, eu tentando te convencer, Lucas, 20 mil, 20 mil. 20 mil, olha, eu sei que é um horizonte, muitas vezes é um horizonte difícil para quem não está dentro da área, para quem está começando, mas é um horizonte possível, é um horizonte muito possível mesmo. E assim, depende do tempo que cada um tem, depende do esforço que cada um dá. Cada um tem problemas diversos em casa, cada um enfrenta batalhas que são diferentes. Eu não posso dizer que a velocidade que eu fui é a velocidade adequada para ninguém, mas eu consigo garantir que dá para chegar sim. Dá para chegar independente da velocidade que você vai demorar mais ou menos tempo. E se eventualmente você não chegar lá, é porque tem alguma coisa dentro do teu processo de prospecção, de venda, processo comercial que está falhando. E quando o problema é na gente, é mais fácil resolver, né, Marco? Difícil é quando o Então, problema é no país ou no serviço que a gente está ofertando. e quando era no chefe, Ah, quando era no chefe, aí o problema virava meu também, porque cara, eu já chegava em levantei da mesa e casa. falei, eu não quero participar disso aqui, eu vou para outra reunião. O chefe falando besteira, você sabendo o que tem que ser falado, você quer botar a sua posição e o chefe, eu sou o chefe. Olha, eu não gosto nem de lembrar, cara. Mas eu já participei de reuniões assim que eu saía da reunião com azia, tá? Eu saía da reunião assim, ó, me sentindo mal mesmo, de dizer, nossa, eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui. Chegou no momento que eu dizia, eu realmente não sei como foi que eu vim parar aqui e por que que eu ainda tô aqui.
E parece que a gente só acorda quando bate a realidade, né, na porta de casa. Até lá a gente fica insistindo e fica tentando, mas quando bate a realidade diz, cara, ou tu sai daí ou tu vai ficar doente. Daí é quando a gente se dedica e a gente encontra uma saída. Senão, Olha, cara, tem uma pergunta interessante aqui do Gui. E o equipamento para começar, qual é o investimento? Você faz locação, né, Lucas? hoje eu Dá para faço locação. dá para dá para fazer o laudo sem precisar comprar o instrumento, né? Tranquilamente, tranquilamente, Marco. Hoje, assim, maior parte dos estados já tem alguém locando, né? Eu já tenho, assim, serviço e gente interessada suficiente em Santa Catarina. Só em Santa Catarina. Se chega uma pessoa querendo locar fora do estado, eu já olho assim e já digo, não sei se vale. Porque a gente está falando de uma locação de... Eu loco por 570 diário. Não 570? é um... 570. Não é um valor baixo para quem tem uma empresa. Imagina tu ganhar R$ 570 um dia sem fazer nada. Só que para mim existe um custo que é o de eu não estar com equipamento quando eu preciso dele para fechar um serviço. E esse custo para mim pode chegar a muito dinheiro. Então tem coisa, eu tô em São Paulo e eu quero alugar equipamento. Eu digo, já não sei se vale. Porque ele vai passar um dia na logística, vai ficar um dia contigo, vai ficar um dia para rodar, 3 dias no total. Então, às vezes, sabe? Para mim, que eu tenho equipamento, às vezes não vale a pena alugar. Então, olha só, que coisa interessante, né? Tem gente alugando, tem muita gente alugando. Tu pode fazer um laudo alugando um equipamento por um quarto que seja do laudo, tu já consegue pagar o aluguel. E tem gente recusando aluguel porque tem serviço demais para fazer. Olha só. Que coisa, né? E sabe o que é interessante? Tem alguns fornecedores que cobram com prazo. Então a pessoa vai pagar depois de receber. Exatamente. Então imagina, tu fecha o serviço, já cobra os 50% do cliente. Não sei também qual é a forma de pagamento que cada um coloca na empresa, né? Isso aí é coisa de cada um. Mas tu fecha o serviço, pede ali 50% de adiantamento. Com os 50% tu já paga toda a tua logística, tu já talvez garante o teu lucro. Daí tu faz o serviço, né? Aloca o equipamento, entrega o laudo em, no máximo, 15 dias, que ninguém vai passar mais de 15 dias para entregar um laudo, a não ser que esteja até a tampa de serviço, né? Mas entrega ali em 15 dias, né? Se demorar muito para fazer. Depois desses 15 dias, tu já recebeu os outros 50%, dependendo da tua condição de pagamento com o cliente. Então, tu está com 100% no bolso e só 30 dias depois que tu fez a medição é que vai chegar a conta do aluguel. Ou seja, o investimento na verdade foi zero, né? Porque não sai o dinheiro do bolso. Exatamente. O fluxo de caixa vai ficar sempre positivo, né? Você não vai tirar nada do bolso. Então, dependendo da tua condição de pagamento com o cliente, isso tudo fica muito fácil, né? Fica muito tranquilo. Aí você que passou então comigo no treinamento e que agora ele está potencializado, cheio de bônus, cheio de novos conhecimentos. Uma pessoa que nunca viu, uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que não é da área, ela consegue levantar e começar e ter resultado. Consegue, consegue, Marco. Eu acho que, assim, ó, não existe uma complexidade técnica muito grande no laudo, a ponto de você precisar estudar livros e se dedicar a isso, se debruçar sobre o tema para conseguir entender o que tu está fazendo. Então, existe ali uma barreira técnica pequena, né, para começar a fazer esse serviço. É um serviço que tem uma demanda grande, porque é uma demanda que é gerada pelo poder público. Então, existem poluidores em todos os cantos, existem bares poluindo e disputas por ruído em todos os cantos. Então, tu já tem uma demanda para atuar. Tem pouca gente atuando, porque pouca gente olha para esse mercado com carinho.
E se tu precisar de qualquer equipamento, qualquer coisa, tu pode alugar e ter um fluxo de caixa positivo. Então, praticamente não tem barreiras para começar. Obviamente que, se tu quiser continuar na área, tu vai para outros mercados, tu vai começar a ver que existem mercados mais interessantes, laudos mais caros, aí tu vai precisar estudar. E eu acho que é muito importante dizer que a gente não está falando que alguém vai ganhar dinheiro sem esforço nenhum, né? Não é isso que eu quero passar. Porque, como eu falei, eu trabalho mais hoje do que eu trabalhava quando era CLT. E eu posso trazer minha esposa aqui para provar que é verdade. Eu Vai trabalho apanhar. realmente. Oi? Você vai apanhar. É, vou apanhar se eu trouxer ela. Mas eu trabalho mais hoje do que eu trabalhava antes. Eu me esforço pra caramba. E eu estudo, eu me debruço sobre isso, eu vou atrás de novas oportunidades. Mas assim, eu vou feliz. Eu vou porque é uma coisa que eu estou construindo para mim, sabe? Não estou construindo para um herdeiro que herdou a empresa e tá lá mandando em um monte de gente, e estressando um monte de gente naquela aquela escadinha, naquela hierarquia. Sabe uma charge bem famosa que tem sobre hierarquia de empresas, né? Que é um monte de passarinho no galinho e daí lá embaixo tem um estagiário e os passarinhos todos fazendo cocô em cima do estagiário. Mas é bem isso. E tu tá construindo uma coisa que é tua, né? E Construindo uma empresa que é só sua, de mais ninguém. tem uns 15 dias eu conversei com um amigo, hoje ele é gerente de uma grande empresa brasileira fabricante de avião. Então você já imagina uma grande empresa, fabricante de avião, você já sabe qual que é também. Não Então, precisamos citar nomes, né? não. Um engenheiro com 23 anos de formado, hoje na posição de gerente ganha 30 mil. Imagina nós, fazendo o laudo com satisfação, construindo o nosso patrimônio, construindo a nossa satisfação e saber que a gente consegue superar isso em alguns momentos. Exatamente. Meu amigo, eu posso te dizer uma coisa, tá? A vida de empresário não é para corações fracos, mas as recompensas são muito grandes. Deixa eu te As fazer uma recompensas são muito pergunta. legais. O pessoal fica sempre na dúvida. Qual que é a sua formação? Sou engenheiro eletricista. Ele tem o famoso engenheiro elétrico. É o engenheiro que dá choque. Então, engenheiro eletricista. E você pode assinar os laudos. Sim, sim. Sempre assinei, nunca fui contestado por isso, tá? Isso é uma coisa, assim, até interessante falar sobre isso, né? Se eu for agora no site da Sociedade Brasileira de Acústica, eu não estou falando da Sociedade Brasileira de Engenharia Elétrica, estou falando da Sociedade Brasileira de Acústica. Quantos dos, não sei quantos membros tem hoje, eu acho, da última vez que eu vi tinha uns 100 membros registrados, talvez tenha mais, né, porque vai atualizando todo dia. Quantos dos 100 membros tu diria que são engenheiros acústicos? Do 100. Se considerar 2015 para trás, nenhum não, porque tem alguns de fora que fizeram lá fora. Mas bem pouco. Não sei, 5, 6? Ah, por aí. 20 no máximo, talvez. Porque agora tem umas turmas se 20, formando, né? considerando o pessoal da formação aqui no Brasil, né? Mas o pessoal que Exatamente. trouxe formação de fora, Daí também, mas aí o CREA nem olha para isso e te dá atribuições a mais, né? Eu fui no CREA uma época e eu questionei eles sobre isso. Eu disse, e daí, e se a pessoa tiver um curso fora do Brasil, como é que faz para validar no CREA? Daí a mulher já botou assim a mão que eu disse, coisa fora do Brasil, meu filho, é um trabalho, é uma burocracia. Já dando a entender que eles nem gostam de avaliar casos assim, sabe? E demora, sei lá, um ano para sair alguma coisa, e às vezes nem sai o que tu estava esperando disso. Mas enfim, hoje boa parte da sociedade brasileira de acústica, a famosa SOBRAC, como o Morvan colocou ali,
boa parte dela é composta por engenheiros de atuações diversas, engenheiro aeronáutico, engenheiro eletricista, engenheiro de produção, engenheiro civil, engenheiro de tudo que é parte, engenheiro acústico também, obviamente, e boa parte também por arquitetos. Se a Sociedade Brasileira de Acústica, que representa os profissionais que atuam no campo da acústica hoje, que são formados por profissionais de campos diversos, porque eu, engenheiro eletricista, não posso atuar na área, né? Então é só pegar a Sociedade Brasileira de Acústica como exemplo, cara. Não tem o que questionar. E até, como é que se diz? Eu até estava conversando com um colega, não vou falar o nome dele também, porque senão vai pegar mal para mim. Mas ele participa do CREA, e ele participa lá das discussões, etc. E daí eu disse para ele, cara, cutuca a onça lá para tu ver o que sai desse pessoal. E aí eles estavam lá questionando, não sei o quê, daí eles, Lucas, abriram uma reunião para discutir sobre esse assunto de acústica, não sei o quê. Eu disse, cara, faz o seguinte, vou te passar o contato do presidente da Sociedade Brasileira de Acústica, chama ele para essa reunião, que eu acho que esse é o cara certo aí para falar. Mas provavelmente não vai sair nada, porque hoje nenhum profissional, a não ser o engenheiro acústico, tem atribuição não, tem matéria na graduação suficiente para dizer que o cara realmente aprendeu, ruído ambiental, falou sobre ruído ambiental lá, de uma forma extensa, de uma forma que foi, como é que eu vou dizer? De fato preparou o cara para fazer um mapa de ruído, por exemplo. Mas as outras graduações veem isso de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais generalista, mas que são suficientes para atuação na área, né? Por que não? O engenheiro eletricista, a gente vê bastante coisa sobre sensores, também sobre eletromagnetismo, que é a prima irmã ali da onda sonora. Também a gente vê bastante coisa sobre análise de sinais, enfim, toda a área da engenharia ela vai ter alguma correlação com a acústica. A acústica é uma área multidisciplinar, não tem o que fazer. Não adianta dizer que tem só uma engenharia que pode atuar na acústica. Não, olha só aqui um paralelo. Que é a coisa mais difícil que dirigir um carro. Você tem que olhar para frente, você tem que olhar para frente e para trás. Você tem que usar as duas mãos, tem que usar as duas mãos e os dedos. Você tem que usar os pés, tem que usar as mãos, os pés, os dedos, olhar para frente, tudo em sequência. Se você errar a sequência, você erra o carro. Mata alguém. Que, que formação especial você precisa? Nenhuma, você precisa de treinamento. E depois que você treina, você faz, ainda conversa no Zap Zap ainda. Você não precisou Exatamente. ser engenheiro que fabricou o carro e que construiu aquela coisa difícil de dirigir. Porque pensa, tem coisa mais difícil, que você vai usar duas mãos, dedos, pés, tudo, Exatamente. tudo em sequência. Então você imagina, você vai manusear um instrumento, fazer uma leitura. A gente fez metrologia, a gente já teve disciplina de ondas. Ah, mas você não é um engenheiro acústico, mas o engenheiro acústico vai fazer coisa muito mais complexa. Exatamente. Dizer que precisa de uma graduação para pegar um sonômetro e fazer uma medição é o absurdo dos absurdos, né? Enfim, mas essa é uma questão que a gente deixa para os burocratas, né? Então, a Deixa. gente tá, a gente tá ganhando dinheiro enquanto o pessoal está discutindo esse tipo de coisa. E esse é um fator sério. Tem muita gente que fica num enredo ali do pode, não pode, enquanto ele está lá, o outro está ganhando, né? Exatamente. Fica nesse vai, não vai, será que pode, será que não pode, mas o outro cara saiu na frente. Quando alguém disser para ele que pode, o outro cara já está há 3 anos na área, já está trabalhando com outro tipo de laudo, já está ganhando outro tipo de projeto e a pessoa ainda está lá. E provavelmente a pessoa que fica com esse tipo de receio, tá, Marco, do pode, não pode, é a pessoa que está no quarto sozinha, que olha para a área e não sabe como começar, não participa de uma comunidade, não tem outros profissionais mais experientes como referência.
É uma pessoa que está totalmente abandonada, né? Tá ali andando no próprio mundo e criando as próprias conspirações. Isso aí é a pior coisa, né? O profissional que fica parado criando conspiração para entrar ou não entrar no mercado é a pior coisa possível, só perde tempo. E um mercado que não tem barreiras é remunerado, hein? Aliás, tem. A barreira está dentro da cabeça da gente. Exatamente. Mas às vezes é o suficiente, né, Marco? Essa barreira às vezes é o suficiente para muita gente. Mas E, é interessante, cara, é interessante isso, porque é um mercado muito interessante, muito bom assim de atuar. Tem recompensas variadas. Não é um mercado para quem é preguiçoso também, porque não tem mercado para preguiçoso, né? Mas a acústica é um mercado que, assim, se você quiser crescer, você tem possibilidade de crescer. Eu conheço poucos engenheiros que se formaram comigo, que foram para uma área mais autônoma e tiveram de fato sucesso a ponto de dizer, ó, hoje eu ganho 20K por mês trabalhando. Exceto um que se formou comigo, que foi trabalhar com os negócios lá de placa solar. Começou quando ninguém sabia o que era placa solar ainda. Hoje tem uma empresa com sei lá quantas pessoas, mas ele foi o ponto fora da curva. Eu não conheço hoje um profissional que se formou comigo, autônomo, que pode bater no peito e dizer, ó, eu tenho faturamento recorrente de 20 mil por mês. isso é uma verdade. Lucas, uma satisfação estar aqui dividindo uma live contigo mais uma vez. Já acabou, cara. A gente passava 2 horas em live. Por que que a gente Opa. tá acabando agora? Deu nem meia hora, mano. Eita, deu 1 hora. E vai rápido, né? E isso é um detalhe. A gente costuma falar que o bichinho da acústica morde a gente, porque a gente tem uma paixão pela área. Exatamente, exatamente. É mais fácil falar quando tu gosta de alguma coisa, né? Sim. As coisas parece que vêm naturalmente, né? Tu vai trazendo experiências de campo e enfim. Eu lembro disso das aulas, né? As aulas que eu dava, assim, às vezes eu me perdia 2 horas falando besteira, falando de coisa de projeto, coisa que dava errado, que dava certo. E a gente se perde, assim, e o pessoal que entra com a gente, embarca com a gente nessa, o pessoal também fica nessa mesma onda, né? Também fica bem apaixonado pela área. Eu acho isso muito legal. Sabe o que é interessante? O resultado ele é muito rápido. O resultado do trabalho. Não digo nem o Uhum. financeiro. Por exemplo, um engenheiro estrutural. Como é que você sabe se ele errou? Você não sabe, só se cair. E aí você pega lá Falar, vai o. aparecer um engenheiro aí de estruturas xingando a gente, viu? Ah, mas aí você pega lá aquele pedreiro que olha assim, eu vou fazer igual. Faz 3 vezes o tamanho que precisa e vai segurar. E na acústica, o problema ele é muito. Aliás, e quando a gente pensa assim, o problema da estrutura, a gente não percebe o problema da estrutura, porque a estrutura não vai cair, ela foi bem projetada. Ninguém sofre por causa da estrutura, poucas pessoas. Mas a acústica é o dia a dia. O sino da igreja toca, já tem alguém que treme. Exatamente. Sabe, para ilustrar um pouquinho essa coisa do não pode errar, né? Ou tu acerta na mosca, ou, meu amigo, vai dar alguma coisa errada. Eu fui apresentar, pegar um projeto, né? E daí a pessoa me perguntou: quanto é que tu acha que vai dar a execução? Sabe aquele cliente que olha assim, pela tua experiência, quanto é que tu acha que vai dar a execução? Daí eu olhei assim, olha, eu acho, sim, pelos meus cálculos mentais, acho que vai dar uns 10 mil. Aí, beleza, tranquilo. Fui fazer o projeto, né? Quando eu fui orçar, deu, sei lá, uns 20 mil. Mas o cliente já estava com expectativa de 10. Meu projeto não podia dar 50. Se eu superdimensionasse e fizesse um que custasse 50, o cliente não ia pagar.
Mas também não ia dar para fazer com 10. Então eu tinha que acertar na mosca. Eu tinha que fazer, tinha que mostrar para ele que valia os 20, que dizia, ó, é por causa disso, disso, eu vou te mostrar aqui, ó, é tanto, se não for com isso, não vai dar certo. Tem que explicar para o cliente tudo para ele dizer, não, então tá bom, o investimento é justo, vai ser esse, vamos para frente. E na acústica, se tu erra para menos, tu não resolve o problema. Se tu erra para mais, tu pode até resolver o problema, mas vai ser um custo exorbitante. No caso do, vamos dizer, uma máquina, né? O enclausuramento de máquina já é uma coisa que não é barata. Se o teu cliente está disposto a pagar 20k no enclausuramento de uma máquina e tu superdimensiona, facilmente vai chegar nos 100 de superdimensionamento. E aí o teu cliente não vai pagar. Não vai fazer um enclausuramento de 100 mil. Quantas máquinas ele vai fazer? Quantas máquinas tem na empresa para ele enclausurar? Quanto que vai custar essa obra? Então, amigo, tem que acertar na mosca. Senão, nem executado vai ser o teu projeto. Mas isso aí. Ô Lucas, eu vou passar uns recadinhos para a turma, porque nós estamos com as inscrições abertas, mas só até amanhã. E por que até amanhã? É porque a gente precisa fechar a turma para que eu possa me dedicar e trazer todo mundo para a jornada, para a academia, para o mercado e faturar 20 mil reais. E não é fácil dar atenção para esse pessoal, viu, Marco? Porque o pessoal gosta de tirar uma dúvida. Sim. E, e é o meu papel. O meu papel é trazer as pessoas com a minha bagagem, a minha história, para poder ajudar e mostrar que, mais do que ler uma norma, tem muita interpretação, muito conhecimento que não está no livro. Né? Exatamente. Eu lembro que eu que cheguei até o doutorado, um conhecimento muito nobre, muito grande, mas que quando a gente olha assim, tá, vou aplicar isso no meu dia a dia, não é tão trivial. Exatamente. É aquela coisa, né? Não é porque você é doutor, pós-doutor, que vai chegar lá na hora de fazer e vai saber fazer bem feito, né? A pós-graduação não quer dizer tanta coisa assim quanto as pessoas acham que significa. Obviamente que é uma titulação relevante, é uma titulação nobre. Todo mundo deveria, não vou dizer que deveria fazer, mas todo mundo deveria estudar e ir atrás de uma titulação de pós-graduação. Acho isso saudável, mas não quer dizer que tu vai chegar lá na hora e tu vai fazer executar um serviço melhor do que a pessoa que é graduada. Isso é um fato. Mas é isso, meu amigo. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Muito bom te ver aqui novamente. Muito bom saber que todo aquele treinamento gerou frutos, né? Que o, o te convencer que era possível ganhar 20 mil na acústica e hoje você supera Cara, isso. hoje foi. O negócio andou. É, meu amigo, é assim, ó. É difícil acreditar no começo, mas vai que o negócio dá certo. E o Vai detalhe, pra luta que dá. se a gente ganhar 5 mil, nós estamos falando de 1, 2 dias de trabalho. Exatamente. É aquela coisa. Um serviço básico, a gente tá falando de um laudo, serviço básico. Tem gente que fecha por 1.800, tem gente que fecha por 2.000. Mas imagina para uma pessoa que hoje não ganha o piso. Vou chutar aqui. Engenheiro, sei lá, Antônio. O engenheiro Antônio está lá na empresa X e ganha 4 mil reais por mês. E o Antônio trabalha 20 dias, 8 horas por dia, às vezes mais, faz hora extra, para ganhar lá os seus 4 mil. Chega o engenheiro Lucas, faz 2 laudos, ganha os mesmos 4 mil. Não precisa trabalhar os 30 dias. Obviamente tu vai trabalhar, né? Porque ninguém vai se satisfazer com pouco. Mas olha a diferença, né, cara? Um tá trabalhando para construir a herança dos filhos do dono da empresa,
e o outro está trabalhando para construir a própria empresa. Quem tu acha que tem uma vida mais satisfatória? E você falou uma coisa aqui que você não se atentou. Trabalhar por pouco. Você falou 4.000. 4.000 é o que eu vou estar ganhando no mês. A gente muda a nossa percepção, não é porque a gente menospreza o dinheiro, é porque a gente consegue alcançar um resultado muito maior. Sim. Hoje em dia, eu te falo com sinceridade, tá? Hoje em dia eu não olho para os orçamentos que eu mando com o mesmo olhar que eu tinha quando eu comecei. Hoje em dia, quando eu vejo um orçamento que dá muito baixo, assim, um orçamento, o que é que eu considero um orçamento muito baixo, né? Abaixo de 2.000 eu já considero um orçamento de trabalho muito baixo. A ponto de pensar se vale a pena, assim, dedicar minhas horas a fazer aquilo. Porque, querendo ou não, tem outras coisas muito maiores, sabe, engatilhadas. E daí tu começa a ver, é que nem o meu, eu tenho um consultor de vendas, né? E daí ele um dia falou assim pra mim, fez, Lucas, eu odeio dizer isso, mas chega uma hora que a gente tem muita coisa para se dedicar, a gente tem muito serviço. Chega uma hora que a gente vai ter que ignorar cliente mesmo. E daí ele falou, é ótimo que tu tá nesse momento, mas é hora de tu aproveitar. Foca tua energia em serviços maiores, que aí tu vai ter resultados muito melhores com menos esforço. E é isso que eu tô fazendo, cara. Chega um momento que é isso aí. Ou tu se dedica a serviços, dedica a tua energia ao que realmente importa e acaba deixando. Agora sou eu, tô deixando os serviços aí de 1.000, 1.500 para quem está entrando na área e para quem consegue se dedicar a isso, né? E aí vem aquele caso. Mas, Marco, na minha região tem um engenheiro lá que cobra R$ 500 no laudo. Deixa para ele. Deixa para ele. Ter... Exatamente. Ele não vai pegar o de 10.000, que pegue tu. Exatamente. O cliente, agorinha, estava fechando meia hora antes da gente entrar na videochamada, fechei um laudo. Aí o cliente já mandou para mim e fez, fulano fez uma proposta de tanto, tu consegue bater a proposta dele? Aí eu já, assim, não sei se eu vou perder meu tempo com esse cara. Já fiquei assim, coçando a testa, pensando se valia a pena. Daí eu fiz, manda a proposta dele para cá para ver o que que ele fez. Mandou uma proposta lá de. Eu mandei uma proposta de quanto? Eu mandei uma proposta de 2.000, o cara mandou uma proposta de 1.600. Aí eu olhei assim, eu fiz, cara, olha só, consigo fazer em 3 vezes. Eu quero fazer comigo? Consigo fazer em 3 vezes. Se tu não quer, tranquilo. Então eu vou ficar com raiva. Realmente vai ser melhor tu fechar com outro cara. Mas se tu quiser fechar comigo, eu consigo facilitar a tua vida e fazer em 3 vezes. Adivinha com quem o cara fechou? Não é. Agora você está aí, você está concorrendo e vai fechar um laudo de 49K. Imagina esse de 500, esse de 1.000 aparece lá. Oi, eu... Não Não, é nem não fechou. convidado. Ele não é nem Não. convidado. Um cara que cobra R$ 500 por laudo, Marco, ele pode fazer 20 laudos por mês. 20. Vai ganhar os seus 10.000. Se ele, assim, trabalhar muito, muito. Mas é um cara, assim, que você vê que ele não valoriza a técnica dele, então ele não vai se aperfeiçoar, ele não vai atrás de serviços que precisam de uma técnica maior, ele não tem capacidade técnica para pegar esses serviços maiores, e se ele tentar, ele vai estar muito fora. O comprador não é burro. Comprador não é. O comprador está fazendo uma compra de R$ 50.000, ele não é tolo, sabe? Ele não vai contratar qualquer um, ele contrata em quem passa confiança para ele. O cara que faz laudo de R$ 500, ele nem equipamento direito ele tem. É um equipamento, como é o TechPix dos sonômetros. O TechPix foi ótimo. Que bom. Então, o cara nem equipamento tem, bicho. Não, não adianta. O cara desse, ele naturalmente ele vai se esgotar de tanto fazer laudo de 500K, laudo para, enfim, para umas coisas
bizarras, e quando a norma atualizar, e vai atualizar, porque é um filtro, uma hora vai atualizar de novo, ele vai ser o primeiro a saltar fora, como tantos outros, né? Se lembra, eu já ouvi assim, essa conversa milhões de vezes. Já chegou gente assim, para mim dizer, mas eu trabalhava com a norma antiga, famosa NBR 10151/2000, fazia serviço com essa norma, mas chegou um momento que a norma atualizou, daí complicou demais para mim, né? Daí eu já saí, já larguei mão, não sei o quê. Esse é o cara do laudo de R$ 500. É Não, e exatamente esse detalhe, cara. se ele arrumar um emprego, ele vai embora rápido. Exatamente. Se ele Um cara levantar a desse que mão na fecha, entrevista, ele vai sim, embora. arrumar um emprego de 3.500, ele desiste de trabalhar com acústica, no caso, né? Não de trabalhar. Mas é exatamente isso, cara. Uma pessoa que não se valoriza, não valoriza o tempo que tem, não valoriza o tempo das outras pessoas, ela naturalmente sai do mercado no primeiro filtro. E os filtros acontecem. Tem filtro chegando aí, tá batendo na porta da gente na acústica, né? A 17025 vai chegar, é uma realidade próxima. E vai sair um monte de gente que faz laudo de R$ 500. E é isso. A acústica não, né? A engenharia, né? A engenharia é um mercado que quem está trabalhando de forma profissional continua por vários anos e ganha bem. Quem faz um trabalho medíocre sai no primeiro filtro que aparece. Olha só, Resumo da Lucas. história. Eu estava há um ano de formar, eu visitei uma empresa e o dono dessa empresa tinha lá, na época, a famosa máquina de eletroerosão. Hoje já é comum, mas na época não era tão comum. Dizer Aham. que pegou uma engrenagem bem complexa, que essa máquina fabricou com uma tolerância muito rigorosa, e dizer que saía de stand em stand na feira. Você fabrica essa peça? Não. Você fabrica essa peça? Não. Você fabrica essa peça? Não. Então posso continuar cobrando caro. E toda vez que alguém Exatamente. vira e fala, mas é muito difícil, aí já me dá uma luzinha. Mas é muito caro para começar. Mas não tem cliente. Já tem gente que faz. Cara, eu fico olhando assim, ó. Por isso que esse mercado é bom. As pessoas têm medo antes de conhecer. E é isso que eu quero Exatamente. trazer na academia. A clareza de que é possível se realizar em um mercado bom, altamente remunerado e que a pessoa pode trabalhar sozinha, em casa. Exatamente. Uma dica, tá, pessoal? Se vocês forem fazer medição de desempenho acústico de edificações, tem um equipamento que tem um controle remoto, que daí dá para ir sozinho fazer as medições, não precisa de ajudante. Eu não tenho, mas você acredita que eu faço sozinho? Eu vou igual doido. Corre, sobe a escada, corre, desce a escada. Minha. Isso eu ensino na academia. E o que é interessante? Eu ensino a otimizar as medições da 15, porque é uma série muito grande de medição. E se a pessoa não tiver uma sequência bem definida, ela gasta muito mais tempo do que poderia gastar. E é uma medição que tu consegue fazer em uma manhã, né, Marco? Sim. Com a estratégia certinha, você está com o laudo no final do dia. O meu primeiro laudo, quando eu ainda estava construindo e me entendendo, eu levei um mês. Porque era muita informação, era muita medição. Eu acredito, eu acredito. É muita coisa, tu precisa fazer 3 medições no ponto, 3 medições no outro ponto, daqui a pouco tu vai desligar a fonte, vai colocar outra, fazer mais 3 medições ali, três ali. Mas é dormitório um, dormitório 2, vai fazer. Quando vê, já se perdeu, já não sabe mais nem o que era que estava medindo. Mas é isso mesmo. Ô Lucas, eu vou agradecer a sua presença. Eu tenho que fazer laudo, acredita? Acredito. Eu tenho que fazer um também, mas eu não vou mais fazer não, porque já tá tarde, minha cabeça já deu trabalhar hoje. Muito obrigado pela contribuição. A sua história é muito inspiradora para os colegas que estão aqui assistindo. Eles saberem que é possível se realizar profissionalmente, se realizar financeiramente com laudos de ruído. Saber que o mapa ajuda, né? Você falou que já tem feito alguns mapas também. E Sim, que toda essa comunidade, a mentoria que eu ofereço na academia,
E lembrando, pessoal, academia e inscrição é só até amanhã. Por quê? Porque eu preciso fechar a turma e começar, que eu vou pegar na mão de todo mundo, para que ninguém tenha dúvida. É claro, não é todo mundo que quer, mas quem quer vai alcançar. É isso aí, é isso aí. É, galera, confia que o negócio vai dar certo. Não é amanhã também que a pessoa vai virar, não é próxima semana que vai virar um engenheiro 20K, né, Marco? Tem que Não, suar um pouquinho a camisa para chegar lá. Mas confia que vai dar certo. Confia que o negócio não é, como é que se diz? Não é pirâmide, né? Não é marketing multinível. não. Mas esse aí, meu amigo, Show de uma bola. boa noite para você. E aí depois a gente pode marcar mais um bate-papo para mostrar para a turma todas as nuances que existem de caminhos que o laudo permite de entrar. É isso Eu aí. digo, eu Vamos digo embora. laudo porque o laudo com conhecimento mínimo, a pessoa já faz grandes trabalhos. Ó, vou fazer um 10152 esses dias, tá? Vou fazer na próxima quarta-feira. A gente faz uma live durante a medição da 10152. Bacana, show de bola. Lucas, Show, amigo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo teu convite. Foi um prazer conversar contigo. Mais uma vez, né? Porque a gente já tem, sei lá quantas horas aí de conversa registrado. sim, sim. Então, foi um prazer estar aí contigo de novo. E, novamente, desejo muito sucesso para quem está entrando aí na área, para quem está começando e para quem decidiu confiar nesse cara aí de cabelo branco. Esse cara aí tem uma bagagem muito grande. Não é só cabelo branco, não. Ele vem com uma bagagem também. Isso aí. Grande abraço, meu amigo. Show. Abraço, pessoal. Abraço, Marco. Valeu. Pessoal, então quero passar aqui o último recadinho. Nós estamos com as inscrições da Academia do Engenheiro 20K mais abertas. Eu ensino a norma NBR 10151, 10152, 15575. Eu vou ensinar fundamentos de projeto para que você consiga resolver problemas do seu cliente. A minha equipe vai ensinar tráfego pago para que você consiga acelerar a chegada no Engenheiro 20K+, e se realizar profissionalmente e financeiramente. Pessoal, corre aqui no link da bio e faça agora a sua inscrição para a academia. Um abraço.